Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos falar a respeito da taxação dos Estados Unidos à China e sobre essa guerra comercial que está acontecendo. Essa guerra comercial, ela está acontecendo exatamente porque Donald Trump, ele está querendo equilibrar novamente a balança comercial norte-americana. Essa balança comercial americana está negativa há muito tempo e também já está sendo motivo de debates no Congresso americano. Para quem acompanha, já deve ter visto no governo Biden que foi necessário para o Congresso americano para ter uma votação para os Estados Unidos não parar. Teve isso daí mais de uma vez e o Congresso toda vez ele aumenta o limite da dívida. E nós sabemos que um país endividado é extremamente prejudicial. Mas uma coisa é uma dívida do Brasil, que é um país pequeno comparado aos Estados Unidos. Outra coisa é a dívida americana. Ele é o maior país do mundo? Isso é inquestionável. Mas também ele é o maior devedor do mundo. Ele só está de pé, em outras palavras, porque ele tem a credibilidade dele e, logicamente, ninguém vai ficar cobrando dos Estados Unidos porque precisa dele. Isso daí todo mundo precisa dos Estados Unidos. Por isso não tem como excluir os Estados Unidos desse algoritmo comercial, como muita gente está dizendo, falar um local multipolar, com várias frentes. Isso aí não é possível. Os Estados Unidos é muito grande e é impossível de excluí-lo. Inclusive, quem bater com os Estados Unidos tem muito a perder. Isso a gente está olhando a briga entre Estados Unidos e China. China, todo mundo conhece, dispensa comentário, a segunda maior economia do mundo, muito forte, muito mais forte que o Brasil, economicamente, belicamente, tudo é superior ao Brasil, em outras palavras. E tá chiando com os Estados Unidos, tá com essa briga comercial. Começou, acho que 80%, depois foi para 104%, teve 125%, tá 145%. 145%, na minha opinião, já ultrapassou e muito razoável. Isso é um sinal de que os Estados Unidos não quer comercializar com a China, claramente. Acima de 100% já é confiscatório. Bateu 100%, na prática ele está confiscando o bem, na minha opinião. Não existe imposto de 100% do produto. Isso daí é inadmissível num cenário comercial. Mas temos de entender como é o nascedouro disso tudo. O que é que está acontecendo com os Estados Unidos para todo mundo estar contextualizado? Os Estados Unidos, ele é um país gigante, de fato, mas a mão de obra dele é qualificada e cara. Isso por si só prejudica as grandes empresas. Vamos falar da Tesla, por exemplo, que o Elon Musk faz parte do governo de Trump. E o que foi que Elon Musk fez, sabiamente, isso eu não critico ele, como também as outras empresas, ele procurou um local que fosse mais acolhedor para a empresa dele e para a rentabilidade. Logicamente, todo mundo está pagando dinheiro, não está para fazer trabalho de caridade, principalmente esse meio empresarial, e nos Estados Unidos, que é extremamente capitalista. Não podemos esquecer que até o Donald Trump, ele é um bilionário e ele também é capitalista. Não era para ele estar estranho esse tipo de comportamento. O que aconteceu? As empresas americanas abriram fábricas em outros países. E qual foi o país beneficiado, o país premiado que tem indústrias? Foi exatamente a China, que é mão de obra barata, é especializada, é eficiente, não tem direito trabalhista como no Brasil. Vamos supor que o trabalhador quer tirar férias, ele simplesmente tem que pedir demissão, curte 30 dias de férias, que ele juntou dinheiro, depois ele tem que voltar. Aí na prática tem que ter pleno emprego também, para a pessoa não pedir demissão, voltar, não achar emprego e tá passando fome. Mas na prática na China acontece isso. Aí é algo muito mais barato que contratar um norte-americano, contratar um brasileiro que não tem a eficiência do chinês, também é mais caro e dá muito problema no justiça do trabalho. Na prática é essa. Por isso que as empresas saíram dos Estados Unidos e foram para a China e também para outros países asiáticos, chama tigres asiáticos. A Nike não está na China, mas está em outro país, que é mais barato, toda a política fiscal, a mão de obra também, é tudo muito melhor. E ela ganha muito dinheiro. Eu acredito que quem compra roupa da Zara, Nike, já deve ter visto um nome chamado Bangladesh. Ninguém nunca visitou, mas lá é um dos polos de roupa que as grandes empresas fazem. Vamos falar o que a Louis Vuitton bota para fabricar em Bangladesh e a preço vil, $20 ela fabrica e vende a
$10.000 uma bolsa dela. Isso aí é um lucro assim estratosférico e eles estão fazendo isso. Não só Estados Unidos, mas Europa também. Aí o que o Donald Trump está fazendo? Ele está querendo reindustrializar os Estados Unidos para trazer novamente essas fábricas americanas para os Estados Unidos para trazer emprego para os americanos com incentivo fiscal. Ele está fazendo o quê? Protegendo o mercado americano. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é exatamente o quê? Os outros países estavam fazendo política fiscal muito ofensiva para os Estados Unidos. O Brasil é um deles. Eu vou dar o exemplo do Brasil, que é o mais palpável. Eu estou apresentando esse vídeo e também convido vocês a fazer a simulação numa loja de venda internacional. Vá no Temu, vá no AliExpress, vá até na própria Shopee em compra internacional e você vai ver quanto o Brasil cobra. Apenas de ICMS é mais de 25%. E Trump, ele tributou apenas 10%. Isso daí, sinceramente, eu não entendi. Ponto 1. Ou foi aquele Eduardo Bolsonaro, foi falar Bolsonaro, que deve ter falado no ouvido dele para não botar o pé no pescoço do Brasil. Ou ponto 2, ele não entende o sistema tributário brasileiro, que inclusive é extremamente complexo. E o Brasil, ele utiliza de refúgios de tributação por dentro, para fazer com que dificulte muito mais, e 20% não é 20%, seria 23%, porque a tributação é por dentro. Do papel é 20%, mas o efetivo é muito maior. Aí isso se torna muito mais complexo. Mas se Trump fosse taxar a mesma coisa do Brasil, deveria ser 100%. Por isso que Lula, sabendo como é a política do Brasil, que é extremamente hostil ao comércio internacional, ele passou um projeto no Congresso para reciprocidade. Mas na prática, se for olhar efetivamente, o Brasil ele já está numa guerra comercial com o planeta. Não, é impossível ter algo com mais imposto que o que a gente paga. Só de ICMS é 25%, tirando o imposto de importação, outras operações e tudo mais. Inclusive, o que eu critico é o quê? O imposto do Brasil é em cima do transporte. A pessoa compra uma mercadoria, vamos supor, de $50, mas o transporte é 20. O governo ele não quer saber do valor do produto, ele quer saber incluir também o do frete. Isso é um absurdo que o Brasil faz e fica calado. Aí por isso que tributariamente o Brasil é um péssimo país, especialista em pegar dinheiro, tanto do cidadão brasileiro, como do pessoal que quer investir fora. Aí, essa taxação de 10% foi extremamente baixa para o Brasil nesse contexto. E o outro ponto é o quê? O Brasil, ele tende a se saber colocar na situação. Querendo ou não, o Brasil está tributando mais do que 10% dos Estados Unidos, os Estados Unidos só tributou 10%, está no lucro, sendo objetivo quanto a isso. E ainda tem a possibilidade dele conseguir pegar os dois lados. A China não vai conseguir vender para os Estados Unidos, porque 145% é confiscatório. Ela pode vender, inclusive, a China está fazendo uma massa de manobra, que ela tem 4 trilhões de dólares americanos guardados e está vendendo a mercado para a moeda americana desvalorizar. Isso é uma tática do mercado financeiro eficiente, porque quando tem mais abundância, o valor da moeda cai e prejudica os Estados Unidos. Aí eu não sei até que ponto vai chegar, mas o que eu quero dizer é o quê? O Brasil ele pode aumentar a balança comercial dele com a China, vendendo as commodities dele e também comprando produtos mais baratos, já que a China vai ter de desovar esses produtos dela, ela vai ter de vender para alguém, o que os Estados Unidos não está querendo, e o Brasil pode pegar no preço em conta. E também ela vai ter necessidade de demanda de commodity, o Brasil pode vender. E dos Estados Unidos só teve aumento de 10%, pouco para o que o Brasil cobra. O Brasil poderia ainda negociar com os Estados Unidos, fazer um meio termo, digamos assim, da isenção para alguns impostos que não sei, alguns produtos que não sejam tão importantes, e nos outros ele mantém, fazer um meio termo. Isso aí o Brasil poderia fazer e se posicionar, mas acima de tudo, Lula ele tem que ter muito cuidado para não querer fazer palanque político e afundar o Brasil de vez. Eu sei que é importante ter um inimigo externo, principalmente no momento de crise política, mas tem de ter essa cautela para não afundar o Brasil. E outro ponto, só para finalizar, é o que? As fábricas americanas estando no exterior, os Estados Unidos ele é um país grande, mas vulnerável, belicamente, em caso de uma eventual guerra. Como é que ele vai conseguir produzir muito se as fábricas dele estão na China, no inimigo dele? Isso é algo básico, mas como é capitalismo, ele tem de permitir o livre comércio. Aí teve esse êxodo e o Estado está frágil.
Aí significa que os Estados Unidos pode cair como caiu o Império Romano. Todo mundo achava que ele era imbatível e tem essa fragilidade. Eu acredito que foi exatamente isso que ventilaram lá nos Estados Unidos e falaram no ouvido de Trump e ele está tentando reverter. Mas isso é uma vulnerabilidade bélica muito grande e que ninguém está percebendo. Como é que ele pode querer falar, entrar em guerra ou ajudar e ter uma independência se as fábricas dele estão tudo fora? Imagina, eu estou precisando de armamento bélico. A China sabe exatamente o que ele está produzindo pela quantidade que ele compra ou ele manda para as fábricas. Ah, não, estou precisando de produto X, tudo, até que seja descentralizado, a China sabe mais ou menos a produção dele. Isso daí é perigosíssimo para a segurança nacional. Observando esse ponto estratégico. Inclusive é o quê? Se a China simplesmente falar o quê? Eu quero pegar todas as fábricas dos Estados Unidos. Ela pode fazer. A Bolívia fez isso com o Brasil na Petrobras, se não tem nada. Mas só muda o quê? Se fizer isso, pode gerar guerra. Por isso que a NT cautela quanto a isso e o Brasil fica naquela linha neutra, já que não foi dos prejudicados, ele foi o menos. E ele cobra mais do que 10%, né? Isso aí é óbvio. Ele está sendo cobrado 10% e cobra 100% de imposto. Isso ele está no lucro de 90%. Isso é objetivo. Se você vê qualquer compra internacional, você vê como é que funciona. Eu vou ficando aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima.